Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa missionário Porque Ele Me Amou. Sim, nós estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, onde nós vamos mergulhar na obra missionária do nosso Brasil. Vamos ter tempos aqui de oração, de intercessão. Vamos conhecer um pouco mais daquilo que está acontecendo no campo missionário. Hoje a gente tem um bate-papo imperdível. Vamos refletir na palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor. Tem muita coisa boa. Eu quero pedir para você compartilhar o link desse vídeo com o maior número possível de pessoas. Espalha para os seus irmãos em Cristo, para sua família. Coloca lá nos grupos de WhatsApp. Chama todo mundo para que estejamos hoje, nessa noite, conectados uns aos outros e conectados também com aquilo que Deus está fazendo no Brasil. E Ele nos chama para sermos seus cooperadores, para fazermos parte daquilo que Ele está fazendo. Que Deus possa preparar o seu coração para tudo aquilo que você vai ver e ouvir nessa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Porque Ele Me Amou. Promotor de missões é um missionário frustrado? Muitas vezes nós achamos que o promotor de missões é um missionário que não aceitou o chamado de Deus, que desobedeceu ao Senhor, que fez um casamento errado, que fez uma escolha errada na vida e ganhou um prêmio de consolação ou até um castigo, ser promotor de missões. Nós muitas vezes erramos quando pensamos isso. Nós sabemos que Deus chama pessoas para ir, mas Deus chama pessoas para ficar, especialmente nesse tempo onde Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, onde nossas igrejas estão adormecidas, pessoas estão vivendo voltadas para si mesmos e Deus está levantando um exército de pessoas dizendo: eu quero que você fique para acordar a sua igreja, para despertar, para mudar radicalmente a visão da sua igreja, para que a sua igreja entenda a necessidade de fazer discípulos onde está e sustentar a obra missionária, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Nós precisamos ganhar o Brasil e o mundo para Cristo. Nós usamos muito a expressão segurar as cordas, né? Nós entendemos que nós que ficamos, seguramos as cordas, mas muitas vezes nós usamos essa expressão de forma errada. Quando tratamos que segurar as cordas seja apenas sustentar a obra missionária financeiramente. Sim, precisamos sustentar a obra missionária. Isso é a nossa função como promotores de missões, levantar recursos para que os missionários lá no campo que estão segurando essas cordas possam fazer discípulos. Mas nós também temos a nossa primeira missão, porque o nosso chamado, o chamado de todo crente é fazer discípulos. E a nossa primeira missão é fazer discípulos onde estamos. E os missionários lá nos campos estão também segurando as cordas, porque eles também sustentam a obra missionária. Todos os missionários também têm pã. Todos os missionários também sustentam outros missionários e fazem discípulos onde estão. E todos nós também somos missionários onde estamos, fazemos discípulos onde estamos e sustentamos os missionários nos campos. Meu querido promotor, Deus te chamou para ficar. E você precisa aceitar esse chamado. O inimigo nas nossas almas não quer que você faça isso. Ele quer que você fique chorando porque você não está no campo. Ele quer que você se sinta frustrado, fique aí na sua igreja quietinho, deprimido, achando que você está desobedecendo ao Senhor. Mas Deus está te levantando para dizer: eu te chamei para ficar, para trazer uma nova visão à sua igreja, aos jovens da sua igreja, criar uma nova geração de pessoas apaixonadas por missões, crianças que amam a obra missionária, crianças que fazem discípulos desde pequenos. Ah, meu irmão, Deus quer usar a tua vida. Deus quer te fazer uma bênção onde você está, segurando as cordas e criando e formando uma nova geração de pessoas apaixonadas pela obra missionária. Deus te abençoe, estamos juntos, vamos avançar. Te convido nesse momento a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Pai, eu quero muito te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Quero te agradecer porque nós temos missionários envolvidos com um coração totalmente voltado para essa obra, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem levantado pessoas a estar contribuindo com essa obra. Quero te pedir para que o Senhor venha estar levantando jovens, adolescentes, adultos, pessoas que estejam com o coração queimando pelo Brasil.
Nosso país, Senhor Deus, que é rico de história, que é rico de cultura, precisa conhecer o Teu amor, precisa conhecer a Tua luz. Com isso, Senhor, nos envia, nos chama, e aquele, Senhor Deus, que tem certeza, confirma cada dia, Deus, para que possamos ir e fazer aquilo que o Senhor quer, mostrar para o nosso Brasil, mostrar para o mundo que o Senhor nos ama, e mostrar, Senhor Deus, que o Senhor quer a gente pertinho de Ti. Quero te agradecer, porque o Senhor tem nos usado no nosso meio, em nosso bairro, em nossa cidade. E que a gente continue, Senhor Deus, orando pelo país em que moramos, porque essa nação é escolhida. Muito obrigada, Deus, porque nós temos testemunhos de pessoas que estão envolvidas com isso e podemos ver aquilo que o Senhor tem feito. E que a gente nunca venha estar desistindo disso. Que a gente tenha esperança, Senhor, no país em que moramos. Que a gente venha estar tendo esperança que nosso país, Senhor Deus, vai estar envolvido com isso, mostrando para o mundo que o Senhor o ama. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nossa campanha de missões nacionais está a todo vapor e vocês não sabem aquilo que nos aguarda no próximo domingo pela manhã. Domingo, dia 11 de outubro, pela manhã, nós teremos a presença do nosso diretor executivo de Missões Nacionais, Fernando Brandão, sim, aqui na PIB de Moça Bonita. E ele vai trazer certamente uma palavra de despertamento, de encorajamento para que a nossa igreja continue se envolvendo na obra missionária no nosso Brasil. Eu quero convidar você a estar presente aqui. Os nossos cultos têm sido presenciais e online. No final de semana, a gente libera o link e os irmãos têm a oportunidade de se inscrever tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Então, quero já avisar você que no culto da manhã, Fernando Brandão vai estar presente. Então, se você se inscrever, você vai estar aqui participando desse culto missionário junto conosco. Caso você não consiga, que você possa assistir online e também receber dessa palavra e de tudo aquilo que vamos viver juntos aqui no próximo domingo pela manhã. Eu quero convidar você a assistir agora um vídeo enviado pelo Fernando Brandão, convidando todos para que estejam participando com a gente desse culto. Vamos assistir? Amados e queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Moça Bonita, próximo domingo estaremos juntos. Querido pastor Marcos Petrucci, domingo pela manhã estaremos aí no culto da Primeira Igreja Batista em Moça Bonita. Será uma alegria reencontrar os irmãos e celebrarmos juntos, proclamarmos a palavra de Deus juntos, vibrarmos com a obra missionária. Próximo domingo, juntos na Primeira Igreja Batista de Moça Bonita. Beijo missionário para todos vocês. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. A 2 Timóteo foi uma das últimas cartas, talvez a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo endereça essa carta para o seu filho na fé, Timóteo. E essa é uma carta com muitas instruções, com muitas recomendações do grande missionário apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Timóteo que estava ali engatinhando, começando ali a sua jornada, o seu ministério, recebe conselhos riquíssimos da parte de Deus através da vida de Paulo. Como nós não gostaríamos, de receber essas instruções, pois essas instruções dadas para Timóteo, elas servem para a gente hoje, ficaram registradas aqui na palavra de Deus e podem ser aplicadas para a gente hoje. Esses ricos conselhos servem para mim e servem para você também. Paulo, ele já estava aqui no final da sua jornada, já tinha vivido tantas coisas no seu ministério e ele vai escrever para Timóteo justamente preparando o coração de Timóteo para tudo aquilo que Timóteo iria ver, viver e enfrentar no ministério.
Paulo estava preso nesse momento, Paulo já estava vivenciando ali seus últimos momentos de vida. Paulo já tinha sofrido muito por amor ao Evangelho, inclusive ele fala para Timóteo nessa carta sobre o sofrimento. Paulo vai comentar com Timóteo que muitas pessoas o abandonaram no meio do caminho, no meio da jornada. Lá no capítulo 4, verso 10, diz assim, olha: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. E ele diz aqui no versículo 11, só Lucas está comigo. E ele comenta no versículo 14, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. E no versículo 16 ele completa, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Eu quis ler esses últimos versículos aqui da carta de Paulo a Timóteo, para que a gente possa lembrar que muitas vezes na nossa jornada cristã, no cumprimento da nossa missão, nós vamos passar por momentos de solidão. Nós vamos passar por momentos em que vamos nos sentir sozinhos. Sim, Deus ele é conosco, Deus ele está presente, Deus promete estar conosco todos os dias, mas haverá momentos em que a gente vai se sentir sozinho. Haverá momentos em que pessoas que caminhavam ao nosso lado não vão caminhar mais. A Bíblia fala, ela registra isso, ela mostra pessoas que caminharam lado a lado do apóstolo Paulo, mas apostataram, perderam a fé, o abandonaram, foram trilhar por outros caminhos. E Paulo vai compartilhar nessa carta com Timóteo que muitas vezes ele se sentiu sozinho. Paulo foi preso algumas vezes e na prisão, Paulo pôde experimentar muito dessa solidão. Paulo, o apóstolo, Paulo, o missionário, Paulo, aquele que pregava para multidões, Paulo, aquele que foi chamado para levar o evangelho aos gentios, o grande apóstolo Paulo, aquele que deixou tantos registros na sua palavra, registros que nos alcançam até os dias de hoje. Esse grande homem, ele também se sentiu sozinho. Esse grande homem, ele também sofreu o abandono. Esse grande homem também padeceu por amor ao Evangelho. E eu queria que a gente pensasse hoje no apóstolo Paulo, aplicando essa realidade para tantos e tantos e tantos missionários espalhados pelo nosso Brasil. Missionários que muitas vezes a gente sustenta com os nossos recursos, mas missionários que estão aí, deixaram sua casa, deixaram sua família, deixaram seu conforto. Quantas vezes precisam deixar a sua cidade, a sua cultura e se lançar em direção à vontade de Deus, em direção ao chamado de Deus. E a gente sabe que muitas vezes isso vai custar um preço muito caro. Bem, Paulo, mesmo se sentindo tão sozinho, nessa carta a Timóteo, ele registra a vida de um homem que para muitos de nós é um homem desconhecido, ele não é tão comentado, mas é uma figura muito importante nessa carta e se tornou uma figura muito importante na vida e na jornada do apóstolo Paulo. E ele vai dizer aqui no capítulo 1, a partir do verso 16, o seguinte: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Você já ouviu falar de Onesíforo? A Bíblia fala, registrada aqui nessa carta do apóstolo Paulo, que quando ele estava preso ali em Roma, esse homem chamado Onesíforo era aquele homem que procurava Paulo diligentemente por tantas prisões ali em Roma. Eu fico imaginando Onesíforo batendo numa prisão. Paulo está aqui? Não, então ele foi até outra prisão. Paulo está aqui, naquela época, não tinha nenhum sistema que pudesse localizar onde é que está Paulo. Ele tinha que procurar até encontrar, e Onesíforo não desiste. Paulo diz aqui que ele o procura diligentemente até encontrá-lo na prisão, e ali o visita muitas vezes. Aqui
o apóstolo Paulo não está falando de uma ou duas vezes, mas está dizendo que Onesíforo o visitou muitas vezes. E o que Onesíforo fazia nessas visitas? Onesíforo reanimava a Paulo. Sim, reanimava o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo também passava por momentos de desânimo, de tristeza, de abatimento. Ele era homem de carne e osso, como eu, como você. E ali Paulo, eu imagino ele solitário, aprisionado, angustiado dentro da prisão, recebia o amigo Onesíforo. O amigo Onesíforo, portador das boas notícias. O amigo Onesíforo que trazia esperança. O amigo Onesíforo que acalentava o coração doído do apóstolo Paulo. Aquele Onesíforo que trazia palavras que o reanimavam, palavras que o encorajavam. Eu fico imaginando Paulo ali trancado naquela prisão, sem ter notícias, e Onesíforo trazendo as boas notícias, mostrando para Onesíforo como o evangelho estava se espalhando, como pessoas estavam se convertendo, como a obra do Senhor estava acontecendo, e aquilo alimentando, reanimando e aquecendo o coração do missionário Paulo. Ah, que homem importante foi Onesíforo, porque até mesmo os grandes homens, os grandes missionários, os grandes líderes passam também por momentos de solidão, por momentos de tristeza, por momentos de abatimento. E é nesse momento que se levanta pessoas como Onesíforo, aqueles que vão ser um ombro amigo, aqueles que vão chorar junto, aqueles que vão reanimar, aqueles que vão encorajar, aqueles que vão trazer as boas notícias para reanimar, para fortalecer e para acalentar o coração daqueles que são chamados e vocacionados pelo Senhor. Hoje eu fico pensando sobre os nossos missionários espalhados por todo o Brasil. Será que nós não temos hoje missionários que estão chorando, missionários que não estão passando por lutas? Será que hoje, dentro da nossa lista de tantos missionários, da nossa junta de missões nacionais, será que não existem hoje missionários que estão agora, se sentindo sozinhos, talvez isolados geograficamente, talvez isolados em forma de relacionamento? Hoje nós temos o privilégio, a oportunidade de nos espelharmos nesse homem chamado Onesíforo. Naquela época, Onesíforo precisava sair da sua casa, andar por Roma, procurar ali em cada prisão até encontrar a Paulo. Hoje nós temos a capacidade, além de estar fisicamente com as pessoas, mas de também ter acesso a elas através dos nossos meios de comunicação, através dos nossos telefones, dos nossos celulares, através da internet. E será que nós temos hoje usado as ferramentas que nós temos para chegar perto dos nossos missionários, para sermos veículos de ânimo, de esperança, de encorajamento para eles? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde com poucos cliques podemos chegar a tantos lugares distantes. Você pode chegar na vida de um missionário através de uma oração, através de uma mensagem de WhatsApp, através de um telefonema, através de um vídeo. Quem sabe, nessa campanha de missões nacionais, Deus está tocando o seu coração, não apenas para investir financeiramente, não apenas para orar, mas para ir de encontro a algum missionário. Quem sabe você conhece algum, quem sabe você pode procurar ter acesso a algum desses missionários. Não é tão difícil hoje. E quem sabe, através de uma mensagem, através de um contato, você vai servir também de instrumento de ânimo, de encorajamento e de esperança para aquele obreiro, para aquela obreira, para aquele vocacionado que hoje está passando por momentos difíceis. Eu fico imaginando como devia ser bom para o apóstolo Paulo receber Onesíforo. E fico pensando hoje, como deve ser bom para tantos missionários hoje receber uma mensagem, receber um vídeo, receber um áudio, receber uma oração, receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Sim, irmãos, hoje, se você não pode sair por todo o Brasil pregando o evangelho, você pode segurar as cordas e ser um instrumento de sustento para aquele que vai. Nós somos um só corpo. Quando alguém vai, somos nós indo.
E se você não pode ir com os seus pés, você pode ir com os seus joelhos, você pode ir com a sua oferta, mas você também pode ir sustentando espiritualmente e emocionalmente aquele que está lá no campo se expondo todos os dias, através de uma oração, através de tantos recursos que hoje nós temos para chegar até o campo. Eu quero te encorajar nessa noite a ir além, a mobilizar, não apenas você individualmente, mas mobilizar a sua família, mobilizar o seu PGM, separar um grupo de irmãos e ir em direção àqueles que estão no campo. Quem sabe você criar um grupo aí, quem sabe vocês gravarem um vídeo de encorajamento, eu não sei. Já liberei muitas ideias aqui e vocês podem ter outras ainda melhores. Mas olhando para a vida de Onesíforo, eu vejo um homem diligente, um homem persistente, mas acima de tudo, alguém que tinha visão. Visão de que o apóstolo Paulo, ele era um homem de carne e osso. Visão de que apesar de ser um homem de Deus, ele também passava por lutas, ele também padecia as suas tristezas, mas um homem que não simplesmente chegou a essa conclusão, mas decidiu ser a diferença na vida de Paulo. E Onesíforo não teria sido tão irrelevante se Paulo não tivesse citado ele aqui. Se Paulo citou, é porque Onesíforo de fato foi alguém muito importante, alguém que fez a diferença no ministério de Paulo, em um dos momentos talvez que ele mais precisasse de apoio e de ajuda. Em momentos em que ele estava ali sozinho, sem ninguém, Onesíforo estava presente. Seja presente na vida dos missionários, seja presente na vida daqueles que hoje representam você no campo, espalhados por todo o Brasil. Que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto, que o Senhor nos dê uma visão de sensibilidade para exercermos esse cuidado missionário, para abraçarmos os nossos missionários, não apenas através das nossas ofertas, das nossas orações, mas através de tantas manifestações de carinho e de afago que hoje nós podemos manifestar através da internet e dos meios de comunicação. Que o Senhor te abençoe e te use como Onesíforo nesse tempo, em nome de Jesus. Até onde você iria para ser instrumento de transformação na vida de alguém? Juntos, vamos diariamente de norte a sul, cumprindo a missão de alcançar a todos com o Evangelho, levando transformação para o Brasil. Encerramos 2019 celebrando o nome do Senhor e as bênçãos que Ele nos deu. Lembrando e festejando tudo o que vivemos, avançamos para 2020, sonhando e planejando com mais um tempo de milagres do Senhor. Em 2020, a Visão de Igreja Multiplicadora comemora 10 anos e estamos ainda mais focados na plantação de igrejas para a evangelização do Brasil. No primeiro trimestre, os batistas iniciaram 16 novos projetos de plantação de igrejas, alcançando adultos e mais de 6.000 crianças. Também concluímos a construção de 2 templos em campos desafiadores, graças ao amor dos batistas por missões. 5 caravanas com voluntários de igrejas brasileiras e da Convenção Batista do Texas levaram compaixão e graça às comunidades ribeirinhas do Amazonas. E para fechar janeiro com chave de ouro, fomos para a 100ª Assembleia da CBB, em Goiânia. Na ação Jesus Transforma, distribuímos milhares de exemplares do Evangelho de João na região. Durante a programação, nos emocionamos com um testemunho missionário. To wakumant que qua Jesus Cristo danisi zepnan was asmin sisi in type buico cantodure in taisip cradurco. Amém? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu visito cada um de vocês e pego na mão de cada um de vocês. Amém? No encontro de Igreja Multiplicadora, o pastor Sammy Tippett nos inspirou a continuar multiplicando discípulos. A Noite Missionária relembrou a chegada dos primeiros missionários norte-americanos, William e Annie Bagby, ao Brasil. E para encerrarmos radiantes a Assembleia, tivemos a celebração Jesus Transforma
com os já tradicionais batismos que levaram as cerca de 2.000 pessoas presentes a uma explosão de alegria e louvor ao nome do Senhor pelas vidas transformadas. Em todo o Brasil, voluntários da Ação Jesus Transforma levam compaixão e graça, refletem o amor de Deus e renovam a esperança que só o Evangelho pode dar. Assim, realizamos 2 ações Jesus Transforma Cracolândia, em Curitiba e Salvador, e também uma edição emergencial para atender aos afetados pelas enchentes em Minas Gerais. O Radical Brasil é o programa de capacitação e engajamento de vocacionados para a plantação de igrejas autóctones e até junho já havia formado 154 radicais. E estreando o treinamento por EAD 100% online, a 25ª turma do Radical Cristolândia é a primeira a se formar nessa modalidade. O programa de formação missionária, que forma líderes na visão de igreja multiplicadora, capacitou 126 alunos em Juazeiro e em Manaus. Desde o início da pandemia, traçamos planos emergenciais para enfrentar este novo cenário e continuar o avanço da obra missionária. Nossos esforços estiveram centrados no que é essencial: cuidar das pessoas. Essencial é amar, abençoar, doar toneladas de alimentos, incluir até quem não pode retribuir. Essencial é pregar ainda mais o Evangelho, alcançar os excluídos sociais, crianças, adolescentes, ribeirinhos, indígenas, estrangeiros e colaborar com as instituições para levar a compaixão e graça de Cristo a toda a nossa pátria. Para apoiar ainda mais as igrejas, Missões Nacionais e o Movimento de Igreja Multiplicadora têm oferecido cursos, vídeos tutoriais, o manual de transmissão online, além de muitas outras ferramentas que fortalecem o corpo de Cristo nesta nova realidade das programações virtuais. A oração é o combustível para a obra do Senhor avançar. Desde março, Missões Nacionais e Igreja Multiplicadora têm promovido a Sala de Oração, jornadas de 24 horas de oração e vigílias. E com a plataforma Sala de Oração Online, o povo de Deus fica conectado 24 horas aos milhares de pedidos de oração, além de ter acesso a um espaço para testemunhos e agradecimento. Durante o isolamento social, aumentamos em 121% a nossa produção de lives, oferecendo grande variedade de conteúdos relevantes e edificantes. E como sempre, o Senhor nos surpreende com a sua imensa misericórdia e milagres, não apenas neste período de pandemia e isolamento social, mas desde o início de 2020. Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, irmã eu Patrícia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Obrigada, meu Jesus, obrigada, meu bondade. Jesus transformou sua vida. Transformou. Hoje eu sou outra criatura, eu creio. Jesus transformou a minha vida, eu creio, Senhor. O primeiro semestre foi desafiador. Nunca experimentamos um tempo desse em nossa geração.
Porém, mesmo com a pandemia, permanecemos firmes em nossa visão, alcançar a todos com o Evangelho. E é por causa do que temos visto e vivido que relembramos diariamente: uma pequena ação pode transformar a vida de alguém eternamente. Muito bem, pessoal. Hoje no nosso bate-papo, aqui no nosso programa missionário, nós trouxemos uma pessoa muito especial, que é o missionário Humberto Primo, está aqui com a gente e vai bater um papo muito especial junto conosco hoje. Ele é mobilizador missionário da Junta de Missões Nacionais, ele atua aqui no Rio de Janeiro, ele é membro da Igreja Batista da Barra de Marataízes, no Espírito Santo, mas está morando aqui no Rio de Janeiro e trabalha com toda essa questão de mobilização missionária no nosso estado do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa numa campanha, a campanha missionária Porque Ele Me Amou, pensar em igrejas batistas espalhadas por todo o Brasil, sabe, engajadas no mesmo tema, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, a gente não tem ideia de todo um trabalho de bastidores por trás, de quanta gente envolvida para mobilizar, para engajar todas as igrejas, né, para capacitar, para dar ferramentas para que essa campanha possa acontecer. E também para fazer a ligação entre a igreja local e o campo missionário. Porque quando a gente envia a nossa oferta, né, quando a gente contempla ali um missionário no campo, aquele missionário é o nosso missionário, a gente está enviando aquele missionário ao campo também. Então essa ligação da igreja local com a ponta, né, a outra ponta da corda, que é o próprio missionário, que é a obra local, né, é muito importante. E está aqui o Humberto, que representa, né, tantos outros mobilizadores do nosso Brasil, que tem feito um trabalho extraordinário. Humberto, seja muito bem-vindo nessa noite. E eu quero já começar esse bate-papo te perguntando como é que tem sido, né, esse trabalho de mobilização missionária nesse ano de 2020? Quando a gente fala sobre mobilização, o que isso significa em termos logísticos, no trabalho propriamente dito desses mobilizadores? Fala um pouquinho para a gente, seja bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite, igreja. Satisfação estar junto com vocês aqui, através desse canal, dessa oportunidade que a gente tem para poder falar para vocês. Tiagão, é o seguinte, mobilização é algo que nos faz ficar cada vez mais apaixonado com a obra missionária, sabe? Nós conseguimos enxergar a importância da mobilização quando nós conseguimos ver os frutos missionários. Porque quando você vê o missionário lá no campo, nós precisamos entender que até ele chegar ali, muitas coisas aconteceram antes. É um processo, né? É um processo. E aqui no estado do Rio de Janeiro, em específico, a gente está falando do estado que mais contribui com a obra missionária. O Rio de Janeiro é o estado que mais contribui com as ofertas e é o estado que mais envia missionários também. Hoje nós temos 912 missionários na junta. Desses 912, a maioria saiu dos nossos campos cariocas. Então nós ficamos o ano todo fazendo o quê? Garimpando essas pessoas, descobrindo esses vocacionados aonde eles estão. Realizamos nossos congressos para vocacionados, né, para que a gente possa descobrir e ajudar que eles possam chegar ao campo, levantando os recursos para que eles possam ir para o campo missionário. São como olheiros, né, que estão à procura daqueles que Deus já está trabalhando no coração para que vão para o campo, é isso? Justamente. E nós começamos a desenvolver a campanha bem no início do ano, né? Nos nossos encontros, nós temos anualmente o nosso encontro de promotores. Para a realização daquele encontro, Tiago, a gente começa a trabalhar uns 3 meses antes, né? Imagina. Aqui no Rio, em 2019, nós conseguimos reunir cerca de 700 promotores. Então, existe toda a logística, toda a preparação, né, para esses irmãos que vão estar conosco ali. Então, é algo fantástico. E aqui no Rio, nós temos um grande desafio. Por mais que eu fale para você que é o estado que mais contribui com a obra missionária, a gente tem um número muito grande de igrejas que ainda não participam. Se a gente analisar, não chega a 40% das igrejas que participam da campanha missionária. Olha. Então, nós fazemos o quê? Ao decorrer de todo o ano, nós saímos visitando as igrejas.
culto, mas nós conversamos com os pastores em seus gabinetes. E aí a gente vai desenvolver com esse pastor, contar para ele o que tem acontecido no campo missionário, mostrar para ele os relatos, para que ele possa levar a sua igreja a se envolver com missões. Que bênção. Missões nacionais acontecem o ano todo, né? A gente viu até um vídeo agora há pouco sobre todo o trabalho da junta, por exemplo. Mas, assim, qual é a importância desse período específico de campanha para a obra missionária da Junta de Missões Nacionais e para vocês, enquanto mobilizadores também? Campanha, ela tem vários motivos da sua importância, mas eu vou citar aqui 2. Ele é manter todos os nossos projetos missionários. Né? Com o recurso da campanha, nós conseguimos manter todos os projetos. Você vai ver aí comigo que nós temos cerca de 500 projetos de plantação de igreja. Nós temos hoje cerca de 44 unidades de Cristolândia. Temos as nossas casas de lares, unidades Viver, 912 missionários. Outro objetivo da nossa campanha, para que nós possamos avançar. Né? Para que no ano seguinte das ofertas, nós possamos chamar mais missionários, abrir mais campos, conquistar terras que ainda não foram alcançadas. Manter o que se tem e avançar para novos campos, novos desafios. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, nesse ano, o alvo 18 milhões, né? Não é um alvo aleatório. Não. Quando você para e você vê esse alvo, você olha aquele montante, você olha muita coisa. Muito mas dinheiro, quando você né? pega, mas aí quando você pega isso daí, divide em 12, e aí quando você pega esses 12, divide em mais de 500 projetos, olha só. Aí você lembra das famílias missionárias, aí você já vê que não é dessa forma. Exatamente. Entendeu? E nesse ano específico, você está vendo comigo nesse gráfico aí agora, você vê na linha em vermelho que são as nossas despesas. As nossas despesas, elas são mantidas. Né? A gente tem hoje uma grande equipe que atua no nosso financeiro. Né? O nosso irmão Juarez, junto com a sua equipe, uma equipe totalmente capacitada, uma equipe totalmente direcionada por Deus para estar fazendo o que eles estão fazendo. E você percebe aí, nesse gráfico, que dos meses de setembro até janeiro, você vê que nós damos uma grande levantada. Tem um pico, né? Tem um pico das nossas ofertas. Esse pico que vai fazer com que a gente possa manter todo ano no azul, pagando as nossas despesas, enviando mais missionários para o campo. Né? Você pode saber de uma coisa: nenhum dos nossos missionários, todo último dia útil do mês, ele está recebendo o seu salário, o seu aluguel, o seu plano de saúde. Então, a junta tem esse cuidado com o missionário que está no campo. E nós, de certa forma, realizamos isso na mobilização, nessa captação de recursos. Né? Por isso, temos esse grande desafio de um número maior de igrejas estarem participando das campanhas. Olha, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de participar também com os nossos recursos, né? Justamente. Porque é uma estrutura muito grande, são muitos projetos, muitas pessoas envolvidas para se manter e outros que vão recomeçar, né? Que vão começar, né? Novos sonhos, projetos. E quando nós falamos isso daí, Tiago, é sempre bom a gente lembrar de uma coisa. Deus, ele nos dá a oportunidade, né, de atuarmos naquilo de mais importante que ele faz na vida de um homem, que é a sua salvação. Eu e você, nós temos o privilégio de participar da obra de Deus. Amém. Nós temos o privilégio de poder levar o Evangelho a um local ainda que não foi alcançado. E ali alcançar aquela vida e você ver aquela vida transformada. Não há recurso que pague isso. É verdade. Pergunte para uma mãe. Pergunte para uma mãe que vê o seu filho nas drogas. É verdade. Pergunte para aquele ribeirinho que está lá sem acesso a nada. E aí ele vê chegando o barco missionário, com os médicos, com os dentistas, e vê ali uma oportunidade. Nós vemos relatos de algumas crianças lá nas comunidades ribeirinhas que falam que tem um sonho de ser pastor, um sonho de ser missionário radical. Olha, que então bênção. você vê a influência que a sua oferta, que a sua contribuição está fazendo na vida daquelas crianças. É inspiração, né, para elas. Que bênção, Humberto. Agora, a gente está vivendo um ano muito atípico, diferente de todos os outros. Imagino que toda campanha traga os seus desafios, né? Mas esse ano, especificamente de 2020, ele nos trouxe algo que a gente não estava preparado, que foi toda essa pandemia. Eu quero te perguntar, de que maneira essa pandemia ela afetou ou tem afetado
a forma de conduzir a campanha de missões nacionais esse ano, tanto por parte da Junta quanto por parte das próprias igrejas locais? Sim, sim. Nós costumamos falar que a vida é feita de desafios. E quando você vê a história da Junta de Missões Nacionais, 114 anos, você vê ali 2 guerras mundiais, você enxerga ali épocas de grandes pandemias, né? Você vê ali o desafio que lá atrás os primeiros missionários foram enfrentando. Você para e pensa como que deveria ser difícil sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, para chegar no Amazonas. Quanto tempo que esses missionários levaram, as dificuldades que eles tinham para enfrentar. Isso nos motiva. Eu lembro que logo no início do ano, logo no início dessa pandemia, nós tivemos alguns encontros. E isso foi falado para cada missionário. Nós tivemos essa capacitação entre os missionários, nos preparando para o que estava para vir. E aí eu me recordo muito bem que foi nos falado, e a gente foi meditando nisso dia após dia, para contextualizar aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? E a gente vê que nem a morte, nem a pandemia, nem o isolamento social, nem a crise financeira, Amém. Nada disso poderá nos separar do Amém. Amor de Deus. Foi um ano difícil, mas nós estamos conseguindo ver os frutos. Os nossos encontros, estávamos acostumados a realizar encontro com os nossos promotores. Além daquele grande encontro, a gente fazia os encontros nas associações. As nossas feiras missionárias, né? A gente estava acostumado a participar daquilo ali, as barracas, e ter aquele contato com os irmãos, os nossos missionários visitando as igrejas e tendo aquele contato, aquele abraço. Estamos conseguindo superar isso, né? Usando essa grande ferramenta que nós temos hoje aqui, né? Talvez se não fosse a pandemia, nós não estaríamos aqui nesse momento agora. É um novo jeito de se fazer. É um novo jeito, é um novo normal. E né? o brasileiro ele tem uma capacidade de se reinventar, né? Uma criatividade. Tiago, você tem que ver o que essas igrejas têm fazido. É que eu ia te perguntar, como é que você tem visto Rapaz, é algo diferente acontecendo? É algo fantástico. Igrejas se inovando, leilão missionário online. Olha. Ontem nós tivemos uma notícia recebendo de uma igreja lá no Piauí, fazendo leilão missionário, leiloando um copo, sabe? Um copo fantasiadinho, uma coisa mó linda. E através com aquele copo, conseguiram uma oferta de R$200. Olha Aí só. você vê assim, gente, mas é uma coisa tão simples. Não é o copo, mas é o prazer da pessoa de estar participando daquilo ali. Sim. Igrejas realizando deliveries missionários, entregas missionárias, tudo isso daí mais. Então, a criatividade dos nossos promotores, elas têm superado a cada dia mais. Solicitando vídeos, nós temos ali um grande de números, os nossos missionários têm feito muitos vídeos personalizados, vídeos que as igrejas vão usando no dia a dia, Sim. Os jovens, a turma da MCM, os homens, entendeu? Então a gente faz esse vídeo e envia para essas igrejas. A gente tem percebido que o material online, né, o material, a mídia veiculada pela internet hoje, da parte da Junta, aumentou muito mais, né, do que nos outros anos. Então, o que antes a gente usava um material gráfico, né, um cartaz, um folheto impresso, até mesmo a presença de missionários nas igrejas, hoje a gente tem usado a mídia virtual, a gente tem usado os vídeos personalizados, as lives, né, com os missionários que estão espalhados aí pelo Brasil. E nós louvamos a Deus pela nossa equipe de comunicação. Deus levantou uma equipe para esse ano para a gente, que é uma equipe fantástica, sabe? O pastor Jeremias, que é o gerente da comunicação, junto com toda a sua equipe. Nós tivemos esse ano as figurinhas missionárias, Sim. que virou uma febre. Negócio de figurinha aquela figurinha, o povo, né, trocando as figurinhas e os vídeos que têm sido feitos. Então, o pessoal da comunicação, eles acompanharam, né, tudo que veio acontecendo e viram que a nossa saída ia ser ali, né, uma campanha online. Algumas igrejas fazendo as suas campanhas, recebendo os missionários, mas a maioria delas, né, ainda fazendo essa campanha online. E tem acontecido. Graças a Deus. É um teste de fé, né, para a gente. Você imagina toda a equipe de missionários da Junta, você pega assim de surpresa, né? Mas você citou uma coisa que para mim foi muito interessante. Você visitar a história, né, e ver, poxa, lá atrás,
já se enfrentou guerras, pandemias, né? Justamente. A história atravessou por situações como essa. Nós não passamos em si. Outras mas gerações outra passaram. geração passou Sim. e conseguiu vencer. E chegou a nossa vez de Justamente. enfrentar as lutas, né? As dificuldades do nosso tempo. Justamente. E estamos vencendo com criatividade, com unção, sabedoria e direção da parte de Deus. E uma coisa, Tiago, importante, nós realizamos agora, na semana passada, uma pesquisa. E o número das igrejas que estão participando da campanha de 2020 já é maior do que a do ano de 2019. Uau! Tá? Que E bênção. nós vimos nisso o agir de Deus. É um milagre. Mas algumas ferramentas. O acampamento online que nós tivemos em agosto, ele teve um grande alcance. Algumas pessoas que talvez nunca teriam a possibilidade de participar de um acampamento Conseguiram porque foi online. conseguiram porque foram online. Entendi. Então chegou nas suas igrejas, eles foram totalmente impactados, foram totalmente ali alcançados e motivados a participarem dessa campanha. Então, nesse ano a gente já tem um número maior de igrejas participando da obra missionária. Graças E a aí Deus. nos leva lá para Romanos de novo. Nada nos separará do amor de Deus. Amém. Aí eu quero te fazer uma pergunta, então, talvez você já tenha até respondido. Você acha que com toda essa pandemia, com tudo o que aconteceu, as possibilidades missionárias, elas foram restritas? Você acha que nosso campo se restringiu ou a gente está conseguindo avançar até mesmo para campos que a gente ainda não tinha explorado tanto quanto antes? Na sua opinião, a gente, com tudo isso que está vivendo, dá um passo à frente, a gente está estagnado ou deu um passo atrás? Então, semana passada eu conversando com alguns colegas e um deles me disse a seguinte forma, né, que alguns dos seus membros, nesse tempo de isolamento, de não estar indo ao culto, acabaram se afastando. Né, infelizmente isso aconteceu. Mas aí ao longo da nossa conversa a gente foi vendo o seguinte, que essas pessoas às vezes que acabaram se afastando, são pessoas que de certa forma já estavam um pouco distantes, né? A pandemia, o isolamento social, apenas foi aquele empurrãozinho ali para que a pessoa, de certa forma, se Só desviasse. revelou que já existia. Revelou que já existia. E nessa campanha, nós enxergamos da mesma forma comissões. Quem ama a obra missionária, quem entende a importância, quem entende o privilégio que é você fazer parte da obra missionária, não deixa de fazer. Ama independente, né? Independente, meu amigo. Ele tem a certeza que ele não está fazendo aquilo ali por si, mas ele está apenas compartilhando algo que um dia ele recebeu lá atrás. Essa igreja é fruto da obra missionária. Então, nada mais justo é do que você querer compartilhar com outras pessoas também aquilo que você recebeu de Cristo. Então, quem entende isso, quem vive isso, a pandemia não tirou. Aquelas pessoas que já estavam um pouco meio desanimadas, né, acabaram se perdendo, mas os seus não se perde nunca, né? Continuam ali, Continuam né? fiéis. Glória a Deus. Sempre vai haver aquele remanescente, né? Daqueles que permanecem. Você comentou aí sobre o acampamento de promotores. Eu queria fazer uma pergunta sobre os promotores. A gente recebeu, dentro do material que a gente recebe como Ministério de Missões, promotores de missões nas igrejas, uma revista que dentro tinha uma matéria muito interessante que eu li, achei muito interessante, que falava sobre os promotores de missões. E a autora, se não me engano, ela colocou uma visão muito equivocada, da qual a gente não concorda, mas eu queria conversar isso com você, da visão que muitos têm, daquela figura, aquela pessoa que promove missões na sua igreja, ser um missionário que não deu certo. Como se fosse assim, aquela pessoa que queria ter ido para o campo, queria ter, sabe, feito algo mais, não conseguiu, então ficou dentro da igreja só para promover missões. Falo só entre aspas, né? Eu não concordo com essa visão, queria saber qual é a sua visão e queria que você ressaltasse a importância daqueles que ficam, segurando as cordas para aqueles que vão. Justamente essa figura do promotor, né? Que está ali engajando, mobilizando a igreja a orar, a ofertar, para que realmente o trabalho lá do outro lado possa vir a acontecer. Os promotores de missões, eles são nossos braços, nossas pernas, nossa boca, porque nós não conseguimos atingir as igrejas sempre. Ele está ali no dia a dia, ele está ali o ano todo, ele não está ali só na época da campanha. E quem ama missões, né, que são essas equipes, os nossos promotores de missões, eles amam
Eles fazem porque gostam. É paixão mesmo. É paixão pelas vidas. Eles fazem isso no decorrer do ano. Né? Então, nós amamos os promotores, nós temos esse cuidado com eles. Por isso que esse artigo ele foi feito há um tempo atrás, para motivá-los cada vez mais a continuar nessa caminhada. Isso. E muitos deles, eles têm assim, essa experiência de visitar o campo missionário. E eles sabem muito bem que ali no campo não é o seu local, ele gosta de estar na igreja. Então ele não é frustrado, ele não foi que ele não conseguiu ir para o campo. Ele visitou o campo, ele já foi lá, mas ele sabe que o seu local é a sua igreja local. É a sua igreja, motivando os seus membros, apoiando o seu pastor, né? Dando continuidade a tudo aquilo que acontece em setembro. Porque o missionário vai embora, mas o promotor fica. E ele que vai continuar ali, né, mantendo a chama acesa. Essa é a responsabilidade dele. Por isso nós amamos você, promotor. Saiba que nós temos um carinho muito especial pela sua vida. Oramos por você dia após dia. Temos hoje na junta um site especial que são para vocês, para poder capacitar, incentivar vocês a cada vez mais. Então, eu compartilho também dessa ideia, da Silvana, que vocês, promotores, são especiais nessa obra que Deus colocou nos seus corações. Amém. Quero aproveitar aqui, mandar um beijo para todos os nossos promotores de missões, aqui da PIB de Moça Bonita, uma equipe que eu não vou me arriscar de falar o nome, que é uma equipe grande, né? Mas gente que realmente ama a obra missionária. Alguns deles a gente tem trazido aqui no programa para nos ajudar. A gente sabe que é um tempo de pandemia, um ou outro está com a sua impossibilidade, mas intercedendo, participando, opinando, mesmo nos bastidores ajudando a gente a fazer esse programa aqui. Então, um abraço para os nossos promotores, vocês são importantíssimos para a obra missionária da PIB de Moça Bonita. E muitas das vezes, só mais aqui acrescentando, eles influenciam muito os vocacionados. Nós temos alguns deles que acompanham os vocacionados em sua igreja e vão ali a cada dia mais, ou não deixando aquela chama apagar no coração do seu vocacionado. Isso é um outro papel importante. Hoje nós temos muitos missionários que estão no campo, que foram ali descobertos pelos seus promotores. E como que você daria, assim, você falou de vocacionados, se tem alguém hoje nos assistindo, é um jovem, ou não tão jovem assim, mas uma pessoa que se sente vocacionada para o campo missionário, qual é, assim, o caminho, a trilha para aquele que deseja, aquele que sente no coração um desejo de se envolver mais com a obra missionária, para além da oração e da contribuição? Você que trabalha diretamente com isso, o que essa pessoa deve fazer, a quem ela deve procurar? Então, hoje nós temos assim um grande campo, é vasto. Hoje o jovem ele pode olhar para o nosso Brasil no mapa e ver ali, não, eu quero servir nesse local. Hoje nós temos cerca de 7 modalidades de radical. Né? Começamos lá do Sul, radical das nossas Cristolândias, radical Sertão, radical Cerrado, radical Amazonas, radical Metropolitano, que atua na revitalização das nossas igrejas que estão passando por dificuldade, e o radical Surdo. Então, o jovem que tem esse desejo, que foi tocado, que entende do Senhor, a sua igreja o apoia, o seu pastor confirmou isso, está enviando, esse jovem deve procurar na Junta de Missões Nacionais. E nós ali vamos conversar e vamos ver qual campo que a gente pode estar direcionando cada um desses jovens. E eu falo para você, quando eu falo jovem, tá? É você de 18 a 55 anos. Se quiser, vem com a gente, o campo está precisando e vai ser uma honra caminhar com mais radicais aí. Amém. E eu creio que essa campanha especial, a gente está tendo muito tempo para conversar sobre isso. É uma campanha que tem mobilizado a nossa igreja, não apenas só a contribuir, mas a amar a nossa nação, a orar pela nossa nação e se envolver com a obra missionária. Eu sei que Deus vai levantar na nossa igreja muitos vocacionados, muita gente que realmente vai para o campo fazer a obra. Eu tenho essa certeza. Humberto, vamos falar um pouquinho sobre as ofertas. A gente está levantando ofertas, a gente tem encorajado a igreja a participar, a pedir ao Senhor uma direção sobre a sua oferta, sobre o alvo que você vai
estabelecer esse ano para a sua oferta missionária. Já temos recebido algumas ofertas através aqui do gasofilácio da igreja, né, durante os cultos, ou mesmo através do depósito. Eu queria te perguntar, de que maneira as nossas ofertas, elas impactam diretamente o campo missionário, o missionário que está ali espalhado por todas as regiões do nosso Brasil. A gente nesse programa tem tido a oportunidade de ver alguns vídeos, alguns relatos, mas talvez para alguém que esteja nos assistindo, né, e pensando, a minha oferta não é importante, muita gente já está participando, né, é muito dinheiro envolvido, se eu der isso ou aquilo não vai fazer muita diferença. O que você poderia dizer para quem está nos assistindo em casa sobre esse impacto da oferta missionária? Perfeito. Antes de tudo, é bom a gente lembrar de uma coisa. Não é dinheiro, como você falou muito bem, é oferta. A diferença disso, dinheiro compra coisas. Você vai ali com 100, 200 reais, você vai comprar alguma coisa, com o decorrer, aquilo que você comprou vai se perder. Agora, quando você deposita no gasofilácio, quando você consagra aquilo ao Senhor, aquilo vai alcançar vidas, e vidas que vão ser transformadas, vidas que vão ser impactadas pelo amor de Deus antes de qualquer coisa. Vou te contar aqui rapidinho um pequeno relato. Em 2011, a Junta realizou uma campanha, Minha Vida, Impacto para a Nação. 2011, essa campanha. Assim como eu te falei antes, a campanha ela tem 2 objetivos: manter todos os missionários e avançar no ano seguinte da campanha. A oferta que essa igreja, eu sei que essa igreja enviou a oferta nesse ano de 2011. Foi possível que em 2012 fosse aberta uma unidade de Cristolândia lá em Vitória, no Espírito Santo. Em 2012. Em 2012, Humberto tinha saído de Minas. Tinha ido para Vitória. Mineiro gosta de praia, né? E eu, não muito diferente, estava em Vitória. Eu vivi 17 anos da minha vida na dependência química. Poderia ficar aqui para você contando diversas coisas que eu fiz durante esses 17 anos. Mas nós sabemos muito bem que um homem sem Cristo, ele é totalmente pervertido. E ainda mais quando o homem está na dependência química, que ele tem apenas um objetivo: satisfazer a sua vontade. E foi dessa forma que eu vivi durante 17 anos da minha vida. Porém, aprove ao Senhor que as ofertas dos irmãos chegassem lá na cidade de Vitória, onde Humberto estava perdido, nas ruas. E o que estava acontecendo naquele ano? A Junta de Missões Nacionais, a Igreja Batista em Moça Bonita, estava investindo para se abrir uma Cristolândia ali. As noites no centro de Vitória já não eram as mesmas. Quando nós abrimos uma unidade, nós realizamos sempre uma mega trans, em pessoas de vários locais ali para ficar evangelizando naqueles dias. As noites do centro de Vitória não tinha apenas os dependentes químicos, não tinha mais as mulheres vendendo o seu corpo, mas tinha também essas pessoas que estavam indo ali falar em nome de Jesus Cristo. E eu fui alcançado naquele local. Amém. E eu fui acolhido na Cristolândia. E ali eu fui cuidado, ali eu fui discipulado, ali eu fui batizado, ali eu fui enviado ao seminário, ali eu fui enviado para fazer um curso em Salvador, onde acabei conhecendo a minha esposa. Olha. Ali eu fui reconhecido, fui ordenado como missionário da Junta de Missões Nacionais. Benção. Nunca paguei R$1 naquela casa. Não precisei sair para vender bala. Não precisei sair para ficar pedindo as coisas dentro do ônibus. Por quê? Porque a sua oferta fez com que a luz daquela casa fosse paga, com que a alimentação naquela casa chegasse, que os missionários que me receberam tinham apenas uma única preocupação: cuidar daqueles que estavam perdidos, pregar o Evangelho. A única preocupação daqueles missionários era essa. Eles não se preocupavam com a conta de luz, eles não se preocupavam com outras coisas. Por quê? Porque a igreja estava sustentando as cordas, porque a igreja estava enviando a sua oferta. Então, se você participou dessa campanha, eu sou fruto da sua oferta. Glória a Deus. Então, meu irmão, não é dinheiro perdido. Você está aí investindo em vidas. Você está participando daquilo de mais importante que nós podemos participar nessa terra, que é desse processo de salvação na vida de uma pessoa. Aleluia. Deus nos permitiu fazer isso. Deus nos deu esse privilégio de participar da obra missionária
através das nossas ofertas, através do nosso envolvimento. Então está aí a importância da oferta, alcança a vida. Quantos outros testemunhos a gente podia falar aqui nessa noite? A gente lembra da história da Silvia, né, conhecida aí como Bruxa da Cracolândia. O Fantástico foi obrigado ali a mostrar a reportagem dela, relatando, e a gente teve aquela noite ali, milhões de pessoas assistindo, que Jesus transforma. História de restauração. História de transformação total. Então nós somos gratos a Deus por essa igreja, que ela continue fiel nas suas campanhas. Somos gratos a Deus pelo envolvimento de cada um de vocês, por Glória tudo que a Deus. vocês têm feito. Eu perguntei qual é o impacto das nossas ofertas. Está aqui o impacto, né? Uma prova viva daquilo que nossas ofertas, nosso envolvimento e nossas orações têm realizado no campo. Alguém que foi alcançado. Que bênção, Humberto. Que testemunho lindo, maravilhoso. Gente, quantos mais, né? Quantos Humbertos não estão aí espalhados pelo Brasil, pelas Cracolândias e, sei lá, por tantos lugares, e que podem ser alcançados aí pelo Evangelho e se levantar como um testemunho, né, e como uma referência para a nossa nação. E em 2021, nós queremos que a nossa oferta desse ano, ela também venha possibilitar outras pessoas a terem oportunidades. Você vai ver aí comigo essa foto dessa linda carreta. Uma carreta escrita Jesus Transforma. É um caminhão? É o nosso sonho para 2021. Olha. Nós queremos, lá no sertão, o novo projeto, Novo Sorriso do Sertão. Nós temos ele lá no Amazonas. Você foi, visitou o barco, viu como é fantástico. Lá no sertão não vai ter como a gente levar barco. Sim. Então você vai ver aí nas imagens a nossa carreta. E essa carreta já está saindo. A gente recebeu um vídeo hoje. Que beleza, A gente olha. recebeu um vídeo hoje. Essa carreta vai sair em nome de Jesus. E nós vamos ter ali nessa carreta consultórios médicos, consultórios odontológicos, porque através da compaixão e graça nós vamos alcançar o nosso sertão. Aleluia. Nós vamos mostrar para o sertanejo que Deus os ama, que eles são importantes e que eles podem sim fazer parte dessa grande família. Amém. Através da sua oferta, nós vamos conseguir essa carreta e vamos abrir ainda mais 2 unidades de Cristolândia. Esse é o nosso sonho. Tem pessoas que estão perdidas nesse momento em alguma capital aí. Nós não sabemos em qual ainda, mas nós queremos em 2021 abrir mais 2 Cristolândias. Então, veja o impacto que a sua oferta vai fazer na vida dessas pessoas que ainda não foram alcançadas. E vamos abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Gente, que noite maravilhosa, que bate-papo, Humberto. Estou muito feliz de te receber aqui, ouvir essas notícias e saber que não apenas a gente aqui, mas tantas outras igrejas estão aí mobilizadas, trabalhando, vencendo os desafios dessa pandemia, para que a obra missionária não pare, mas que ela avance ainda mais, talvez como nunca antes, né? Humberto, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo dedicado aqui conosco nesse programa. E eu vou te convidar para encerrar esse programa hoje orando pela nossa igreja, orando por essa campanha, orando por aqueles que estão em casa agora nos assistindo, para que tudo aquilo que a gente ouviu aqui possa se tornar agora ação, né? Que o próprio Espírito Santo de Deus esteja tocando no nosso coração, para que não sejamos apenas espectadores daquilo que Deus está fazendo, mas cooperadores do reino de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Por esse canal de bênção que o Senhor abriu. Esse canal de oportunidades, onde nós podemos nos dirigir aqui nessa noite para centenas de pessoas. Pessoas que amam a obra missionária. Amém, pessoas que têm uma certeza em sua vida, que têm uma missão. E essa missão é levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas que estão perdidas. Amém, obrigado por esse lindo projeto que a Igreja Batista em Moça Bonita está realizando. Obrigado porque ela tem cuidado das pessoas aqui à sua volta, mas também tem pensado naqueles povos que ainda não foram alcançados. Que essa visão do pastor, que essa visão de toda a equipe, que essa visão de cada membro, ela venha influenciar cada vez mais outras pessoas. E assim nós possamos alcançar o nosso alvo.
que é ganhar a nossa pátria para Cristo. Amém, Nós queremos ver o Teu nome ser exaltado e ser glorificado em cada canto desse Brasil. Nós queremos que as pessoas, ó Pai, venham se converter e venham aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida. Pai, em nome E de somos Jesus. gratos, porque o Senhor permite que cada um de nós venha fazer parte dessa linda obra. Amém. Ó Senhor, visite cada irmão nesse momento Visita, que Senhor. está assistindo esse nosso programa. Amém, Visite Deus. cada irmão, que através do Teu Espírito Santo, essas pessoas continuem sendo motivadas a fazerem parte da obra missionária. Amém, Muito Pai. obrigado. E que nós possamos chegar no final de dezembro, olhar para trás e testemunhar que até aqui grandes coisas o Senhor tem feito. Aleluia. Prepare desde já os campos que serão abertos no ano de 2021. Prepare desde já essa carreta que vai estar aí visitando as cidades do sertão do nosso Brasil, levando o Teu evangelho para que pessoas sejam salvas. Prepare a equipe missionária, Deus. Ó Deus, nós ainda não temos esse outro casal de dentista, não temos esse casal de médico. Prepare desde já essas pessoas que vão estar conosco ali diretamente, cuidando daquelas vidas. Essa é a oração que fazemos, acreditando que a vitória é nossa, no Teu nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Pessoal, a gente se vê agora no próximo domingo. Estaremos aqui juntos no domingo, culto presencial e culto online também. No domingo pela manhã, presença do nosso diretor executivo, Fernando Brandão, vai estar aqui com a gente, pregando e trazendo também as boas novas daquilo que tem acontecido no campo, pelo nosso Brasil. Você não pode perder. Você que puder se inscrever, esteja com a gente aqui presencialmente. Se não puder, assista online, porque vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até quinta-feira que vem no programa, Porque Ele Me Amou. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Outrora perdida, some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração.
moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta os teus olhos pra Deus, justo